Boa noite, torcedor bicolor, saudações para o torcedor do maior clube da Amazônia, o maior clube do norte e centro-oeste do Brasil, né? Vamos falar do Papão da Curuzu. Se você não for inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho para as notificações para você não perder nada, nenhuma novidade sobre o nosso canal, né? MB Paixão, positivo? Não esquece de deixar seu like, né? E compartilha, né? Compartilha com os seus amigos, familiares, papagaio, periquito, com os inimigos também, tá? Bora falar do Papão. O Paysandu que treinou hoje, né? Quarta-feira, o Paysandu treinou. E esse treino do Papão foi um treino leve, né? Onde o Paysandu continua trabalhando, se preparando. Leve, quando eu digo leve, é de ambiente, né? O Paysandu mesmo nessa situação, mas o Paysandu consegue se blindar ali, né? De alguma forma. O Márcio Fernandes vem trabalhando e a gente vai discutir isso aí já já, né? Tem a apresentação de reforço, né? Eu disse que provavelmente não viria mais ninguém, né? Se o time mudasse era por questão de saídas, mas tivemos uma surpresa aí, a gente vai já falar disso depois da nossa vinheta, perfeito? Mas antes da gente ir para nossa vinheta, eu tenho um recadinho para você, acompanha aí, beleza? Olá, torcedor bicolor, saudações para o torcedor do maior campeão do norte e centro-oeste do Brasil. Eu estou vindo aqui para comunicar e anunciar o início da nossa promoção, né? Nós estabelecemos uma meta, pessoal, de 1000 inscritos, né? E ao chegarmos a 1000 inscritos, será sorteado no canal MB Paixão a nova camisa do Papão da Curuzu, o uniforme número 3, a camisa New Black, que você vai ver aqui. Perfeito? Essa aí é a minha. Corra atrás da sua. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe, né? Que aquela pessoa que for mais assídua nos vídeos até a gente bater 1000 inscritos será contemplado com essa camisa New Black, certo? Lembrando, essa aí é a minha, a sua tá aqui aguardando a sua participação. Tamo junto, rumo à permanência do Papão na Série B. É isso, bora pra cima. Ok, torcedor bicolor. Bora dar continuidade aqui, bora continuar falando do Papão da Curuzu, né? O Paysandu que tá treinando, né? O Paysandu treinou hoje, né? Sem enrolação, bora falar do Papão da Curuzu. O Paysandu treinou, né? Sob o comando do Márcio Fernandes, certo? O Paysandu vem se preparando aí para enfrentar a equipe do Goiás, né? Lá na Serrinha, certo? Esse jogo que vai ser às 16 horas no sábado, né? O Paysandu ainda não viajou, ainda está em Belém, né? Talvez viagem de quarta para quinta, né? Ou de quinta para sexta. A gente não tem, ainda não tenho certeza aí do momento dessa viagem, certo? Mas assim, o Paysandu ele tem novidades, né? O Paysandu hoje apresentou um novo reforço, né? Eu no vídeo passado tinha comentado com vocês que seria muito difícil o Paysandu contratar alguém, né, para esse restante do campeonato, contratar mais alguém, certo? Seria muito difícil. Porém, o Paysandu ele acabou fazendo o que a gente não esperava, né? Chegou aí mais um atleta, né? Atleta esse que joga ali no meio-campo, certo? Joga no meio-campo e atua meio que como segundo volante, também tem experiência de base como camisa 10, né? Atuando mais como meia de criação. E eu vi alguns vídeos, né, desse jogador, certo? E os vídeos que eu pude olhar, né, de algumas jogadas dele, ele parece mesmo mais um segundo volante, né? Mas também sai um pouco pro jogo, o que o credencia também a fazer a meiuca de criação ali do Papão, né? Esse atleta ele estava jogando no CSA, certo? Ele treinou hoje, depois do treino deu entrevista coletiva, né?
e eu pude perceber na entrevista coletiva que ele está empolgado, né? Que ele realmente optou por jogar no Paysandu esse final de temporada, né? E assim, galera, a gente vai chegar aqui e dizer assim, o jogador tá no nível, o jogador no nível de Série B, né? Ele na entrevista disse que queria uma oportunidade. A gente vai já falar sobre essa questão de se vai ou não agregar o Paysandu, porque é muito importante, né? Um jogador que chega hoje pro Papão, ele tem que agregar. Ele não pode ser só mais um. Ele não pode, nessa altura do campeonato, compor elenco, né? Ele não pode fazer isso. O Paysandu precisa de jogadores que venham fazer a diferença, né? E tipo assim, eu acho que seria muito complicado o Paysandu nessa altura do campeonato trazer um jogador que não venha, né, com essa perspectiva de fazer a diferença no que diz respeito a atuar, né? Tem que vir, tem que ser titular, tem que brigar pela titularidade, até porque não temos um meia de ofício, né? Não temos um meia de criação de ofício. Esse atleta que veio do CSA chama-se Gustavo Nicola, né? O Gustavo Nicola, inclusive, é até irmão de um cantor, né? Não me recordo o nome desse cantor agora, né? Sei que é um MC, né? MC Daniel, se eu não me engano, tá? Coloca aí nos comentários se eu estiver errado, beleza? Eu vi uns vídeos dele, né? É um jogador com certa visão de jogo, né? Tem um bom passe e o que me chamou a atenção, ele rouba bem, né, do adversário, ele rouba a bola. Ele é um jogador de chegar, ver a oportunidade de roubar a bola mesmo, sem falta, né? Muita gente precisa muito disso ali no meio-campo do Paysandu, né? Já que o Leandro Vilela ele sempre está tomando cartão, ele pode dar uma revezada ali, né, para não ficar só ele batendo, para que o árbitro comece a marcar o jogador, né? Porque eu acho que o Leandro Vilela também já está muito marcado por essa atitude de chegar sempre de forma faltosa, né? Mas voltando para o meia atacante, para o meia que chegou, ele disse que já tinha jogado com o Márcio Fernandes, né? Ainda no CSA, pegou ali um pouquinho da era Márcio Fernandes lá no CSA, né? E disse também que já conhece o Diogo Oliveira, né? De tempos atrás, cerca de 6 anos, né? Jogaram juntos, tá? O jogador mencionou que isso eu achei importante, né? Porque pouca gente fala disso e ele mencionou e eu gostei, né? Que é o fato de quando ele foi perguntado de que as chances do Paysandu de 90 e tantos por cento de cair, né? Faz com que o trabalho seja difícil, faz com que ele não acredite, né? Na reação, na luta aí, né? Nas chances que o Paysandu tem de permanecer na Série B. Aí ele respondeu o seguinte, né? Eu achei muito bom, uma excelente resposta, né? Que ele quando estava no CSA tinha quase 0% de chance de cair. E na última rodada o CSA acabou rebaixado. Então as chances de permanecer do CSA eram de 99,9%. E mesmo assim foi rebaixado. Já o Paysandu, que provavelmente está com 92, 91% de chance de ser rebaixado, pode se apoiar nesses 8%, jogar cada jogo como uma final e se sagrar digno de permanecer por mais um ano na Série B, né? E ter ali uma montagem de um elenco que condiza mais, que seja mais assim, de um elenco que seja mais equilibrado para uma Série B, né? Que a gente não tenha tanta disparidade entre titulares e reservas, né? Que a gente possa ter desde o começo da temporada um time com uma quantidade de jogadores que venha suprir a necessidade do Paysandu. Não adianta ficar colocando equipe limitada e equipe com jogador com número de jogadores enxuto, né? Ou seja, um elenco pequeno, né? Isso aí não vai levar o Paysandu a lugar nenhum, já que nós sempre disputamos mais de 3 competições por ano. Então não tem como você fazer um planejamento com um time, né, com um elenco que não esteja à altura, né? Pelo menos em quantidade, beleza? Qualidade a gente vai ver durante o tempo, durante a temporada, mas em quantidade tem que ter, né? Tem que ter essa visão aí, beleza? Bora lá então. Então é isso, galera. Chegou o meia, né? E assim,
No apagar das luzes, o Paysandu anuncia esse meio atacante. Aí eu queria que você colocasse nos comentários o que você acha desse meio atacante, né? Como esse meio atacante pode contribuir com o Paysandu, né? Como ele pode, na verdade não meio atacante, né? É um segundo volante que sai pro jogo, né? Então assim, eu queria saber de você, o que você acha dessa contratação? Será que é mais um que vem só para compor elenco? Que vem só para dizer, como dizem muito aqui, né, só para roubar o Paysandu? Ou você acha que ele realmente tem para contribuir, que ele pode ajudar e que ele pode ajudar a tirar o Paysandu dessa situação, né? Eu estou dando voto de confiança, né? Falando de mim, falando do que eu acho agora, o Paysandu tem meu apoio, a gente vai correr para cima. Apesar do Paysandu estar nessa situação e eu achar que o Paysandu é um clube rebaixado, virtualmente rebaixado, mas o Paysandu não é um clube matematicamente rebaixado. Então eu não vou desistir do Paysandu até que o Paysandu esteja ou matematicamente rebaixado ou matematicamente livre de qualquer ameaça de rebaixamento, certo? Isso pode ser na última, na penúltima rodada, não interessa. Enquanto esse campeonato não acabar ou então o martelo do rebaixamento for batido, eu vou estar com o papão, a gente vai pra cima, certo? Beleza? Lembrando que a rodada da Série B começou hoje, né? Começou hoje nessa quarta-feira, né? Perdão, nessa quinta-feira, a gente está na quinta-feira, né? Dia 18 de setembro, né? Então a rodada começou hoje com um jogo, né? Esse jogo já está no finalzinho, está ocorrendo agora, está no finalzinho. É o jogo entre Botafogo da Paraíba, Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo, recebendo o Operário do Paraná, né? Esse jogo se encontra em 1 a 1, né? O jogo está lá caminhando para os seus minutos finais, se não tiver no último minuto aí, né? Tá caminhando para o final da partida. E esse jogo se encontra em 1 a 1, o Operário vinha vencendo até há pouco e o Botafogo empatou, certo? O Botafogo empatou, lembrando que para nós era interessante, né, que o Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo não pontuasse. Mas já que está pontuando, né, dos males o menor, pelo menos está empatando em casa, ou seja, é um tropeço, né? O time está empatando em casa, é um tropeço que nem o Paysandu quando tropeçou ali diante do América Mineiro, né? Que ninguém ficou contente com esse resultado. Beleza? Então é isso. Né? Eu estou tentando ver aqui como é que tá a partida, mas aqui é isso, né? Tá aqui. Certo? Ó, o jogo tem seu encerramento, né? O jogo acaba de terminar, né? O jogo acabou, galera. Acaba de terminar lá, né? Em Ribeirão Preto, São Paulo, né? O Botafogo de Ribeirão Preto acaba de empatar com o Operário, certo? O gol do Operário foi marcado pelo Daniel Amorim, né? Lembra muito Júnior Amorim, né? Jogou no Paysandu, depois foi pro Remo, revelou que era remista, porque o Júnior Amorim é paraense, né? Mas jogou primeiro no Paysandu do que no Remo, tá? E o autor do gol do Botafogo de Ribeirão Preto foi o Jefferson Nem, né? O Jefferson Nem marcou aí, tá? Não é aquele Wellington Nem, tá? É o Jefferson Nem. Perfeito? Ok? Então é isso, pessoal. Vamos ver como ficou a tabela, né? Vamos ver como ficou a tabela com esse empate do Botafogo de Ribeirão Preto. O Botafogo, ele tinha 28 pontos, estava na 16ª colocação. Ele permanece na 16ª, só que agora com 29 pontos. Somou um ponto aí, lembrando que ele jogou em casa. Perfeito? E assim, nós temos atrás do Botafogo o América, que ainda joga, né? Tá com 27 pontos. O Volta Redonda, que ainda joga, tá com 27 pontos também na 18ª colocação. Nós temos na 19ª colocação o Amazonas, que ainda joga com 24 pontos. E temos o Paysandu na lanterna com 22 pontos, que ainda joga, né? E lembrando que tem um detalhe importante aqui, o Volta Redonda enfrenta o Amazonas, no Amazonas, na casa do Amazonas,
né? Esse jogo vai ser no Carlos Amit, certo? Esse jogo vai ser no Carlos Amit. Então, assim, tem grandes chances deles empatarem, né? E ambos irem a 28 pontos. Perdão, o Amazonas ia a 25, né? E o Volta Redonda ia a 28. Então, o que eu imagino que você, torcedor, esteja pensando? O que eu faço, né? Porra, quem ganhar, desgarra. Se o Amazonas ganhar, ele abre 5 pontos pro Paysandu, né? Se o Volta Redonda ganhar, ele chega a 30, sai da zona, né? Empurra o Botafogo de Ribeirão Preto, que acabou de empatar, tá com 29. O América, a mesma coisa. Se ganhar, chega a 30, empurra o Botafogo de Ribeirão Preto. Então esse resultado foi péssimo pro Botafogo, né? Mas poderia ter sido pior. Eles poderiam ter, né, perdido, estavam perdendo o jogo, né? E ficar numa situação muito ruim, porque caso Volta Redonda e Amazonas empatassem, ele já chegava, o Volta Redonda já chegava a 28 pontos, já empatava com o Botafogo. Agora esse risco ele não corre mais, já que ele está com 29 pontos, o jogo já terminou, certo? Então vamos torcer o melhor resultado aí nesse jogo, né? Esse jogo que vai ocorrer no sábado, tá? A gente joga, na verdade, essa rodada ela vai ter, pessoal, deixa eu ver aqui, 4 jogos no sábado, tá? 4 jogos no domingo, certo? Então nós temos 4 jogos no sábado, 4 jogos no domingo. Um jogo hoje, quinta-feira, e um jogo amanhã, na sexta-feira. Esse jogo de sexta é Atletique, jogando fora de casa contra o Novo Horizontino, né? E aí já vem os jogos de sábado. Paysandu e Goiás, Paysandu jogando fora de casa com Goiás, Avaí, Ferroviária, Amazonas e Volta Redonda. E Remo e Atlético Goianiense, né? O acessório de Canoa vai pegar o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense já tem 35 pontos. Então a gente tem que ficar ligado, porque nós brigamos contra a Ferroviária, que está 31, não está tão livre assim, mas também não está tão perto. O Botafogo está com 29, né? Teve a oportunidade de chegar nos mesmos 31, mas empatou seu jogo. Então, assim, para nós, assim, a cadela de peruca ela pode até perder, não vai fazer muita diferença agora, né? Mas a gente não pode ter nessa rodada a pontuação do Ferroviária. Ferroviária não pode pontuar. E também, se tiver que pontuar, Volta Redonda e Amazonas, que seja um ponto para cada nesse jogo aí. Então a gente tem que torcer muito para esse resultado de empate, né? E tem que torcer demais, 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 para que o Coritiba faça o seu papel diante, né, do América Mineiro. O problema é que o jogo é no Independência, tá? Se o América resolver jogar, tem grandes chances de sair vitorioso, né? Porque time tem para isso, tem elenco, só tá faltando se entenderem dentro de campo, né? Coisa que não tá acontecendo muito bem. Então, o que eu falo para vocês? Assim, essa rodada é uma rodada chave, mas tudo isso pode acontecer que eu falei aqui. Mas o que não pode deixar de acontecer é a vitória do Paysandu. O Paysandu precisa, pessoal. Não tem jeito. O Paysandu precisa ir a Goiânia e vencer o Goiás. O Paysandu precisa ir a Goiânia e vencer o Goiás. E esse jogo pode ser um jogo histórico. Por quê? Porque ele pode marcar o reencontro entre Esli Garcia e o Paysandu. Já que o Goiás vai vir muito desfalcado para esse jogo. Vai vir sem seus principais atacantes, vai vir sem o seu zagueiro Paulão, vem também sem seu meio de campo e sem seu treinador, né? Então, o Paysandu tem grandes chances de sair vitorioso, até porque vai pegar um Goiás meio que desmantelado por conta de expulsões e suspensão, né? Por exemplo, o Edton Rato está suspenso, levou o terceiro cartão amarelo, né? O Anselmo Ramon, que é o atacante do Goiás, né? Ele está suspenso porque foi expulso contra o Curitiba, né? O Paulão também não joga, né? O técnico também foi expulso, certo? Então não vai atuar. Quem vai comandar o Goiás é o auxiliar do treinador, né? Se eu não me engano é o Wagner Mancini, que é o treinador do Goiás, né? Não vai estar na beira do campo contra o Paysandu, né? Isso e tudo pode contribuir
para uma excelente vitória do Paysandu em cima do Goiás, pessoal, certo? O Paysandu vem lembrando, o Paysandu vem com cara nova, chegou aí o nosso querido Gustavo Nicola, né? Tem também o Cadu que joga no meio campo também, né? Bora ver quem é que pode sair desse time para a entrada ou do Nicola ou do Cadu, né? Carlos Eduardo, né? Ou do Carlos Eduardo ou do Nicola, certo? O que não pode acontecer, eu sinceramente, eu deixaria o Rossi na meiuca, né? Talvez não começando, mas eu começaria talvez com o Cadu ou com esse jogador que chegou agora, Gustavo Nicola. Botava logo ele de cara, né? Mas botava alguém ali no meio, junto com o Leandro Vilela e com o Ronaldo Henrique, né? Eu botava o Ronaldo Henrique, não colocava o Anderson Leite, tirava o Anderson Leite, eu deixava o Ronaldo Henrique. E na frente eu colocaria Garcês pela esquerda, né? Colocaria o Marcelinho pela direita e colocaria de centroavante o Diogo Oliveira, certo? Eu faria dessa forma. No decorrer da partida, eu tiraria o Marcelinho, né? E tiraria ou o Gustavo Nicola ou o Carlos Eduardo, tirava um dos dois, colocava a Rossi, né? E colocava o Rossi, né? E qual é a outra opção, meu Deus, que eu esqueci agora? Colocaria alguém pela direita, provavelmente ou o Vini Faria, ou eu tentaria o Denilson, né? Colocava o Denilson junto com o Diogo Oliveira. Bora ver o que isso ia dar, certo? Ou então eu poderia até improvisar ali na ponta o Edilson, né? Deixava o Brian, porque se tiver que dobrar um lateral, ou então tu tens um lateral aqui que pode ser quem? Pode ser... Tem um lateral que chegou aí, eu acho, né? No Paysandu, não me recordo agora. Mas se eu tivesse que dobrar um lateral, eu dobraria um lateral pela direita, né? Com o Edilson atuando como ponta. Porque o Edilson, ele é voluntarioso, ele é um cara esperto, ele pode ir naquele 1 contra 1 ali. Não só cruzar a bola na área para o Diogo, mas também finalizar, porque ele sabe finalizar dali. Já fez gols com a camisa do Paysandu, finalizando ali da ponta direita, perfeito? Então, para mim, o Paysandu pode entrar com esse esquema aí, né? Mudando um pouco essa variação. Bora ver o que o Márcio Fernandes vai fazer para deixar esse time mais ofensivo. Outra coisa, o Márcio Fernandes não pode cair na pilha de deixar a bola no pé do adversário. Tem que marcar sob pressão. Se puder adiantar as linhas, adianta as linhas. Lembra que o Goiás vem sem 7 titulares, ou seja, o time deles vem muito modificado. Eu arrisco dizer que vem até desentrosado para esse jogo, né? O Wesley Garcia não vem jogando tanto, entra poucos minutos, não vem se destacando como vinha no Paysandu. A gente não sabe como é que tá a cabeça desse jogador lá no Goiás, né? Então é isso, né? Vamos ficar aguardando aí esses últimos jogos, mas lembrando que no sábado, na Serrinha, nós teremos uma tarefa difícil aí contra o Goiás, mas não impossível. Eu acredito, eu vou acreditar até o final. Eu não vou jogar a toalha, a gente vai conseguir permanecer na Série B. Certo, pessoal? Bora pra cima, papão, com força e fé que a gente vai ficar na Série B. Eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar seu like, de compartilhar o vídeo com seus amigos e de se inscrever no canal se você não for inscrito. Ativa o sininho também para você não perder nenhuma novidade do canal MB Paixão. Bora pra cima, tamo junto!